Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui é o Prof. Leandro. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com as potenciações. Quem já segue e me acompanha aí no meu canal sabe que recentemente, eu não sei o que aconteceu, alguém acabou invadindo e excluindo alguns vídeos que eu tinha, e como eu não tinha eles salvos aqui no meu computador e nem na nuvem, eu tive que regravar. Então esse vídeo aqui é uma regravação, tá bom, dos vídeos anteriores, beleza? Se você tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários. Se assim você ficou com alguma coisinha que você quer perguntar, algum detalhezinho, coloca embaixo nos comentários que a gente tenta ajudar você da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos lá. Primeiro grande detalhe, ali na potenciação, o que é uma potenciação? Potenciação é uma multiplicação, certo? Sucessiva de termos. Como assim multiplicação sucessiva, professor? É quando você multiplica um mesmo termo muitas vezes. Veja só, quando eu tenho 2 vezes 5, isso é uma multiplicaçãozinha normal, convencional, beleza? Mas vamos supor que você pegue e acabe multiplicando 2 vezes 2 vezes 2. Veja, eu multipliquei o mesmo número 3 vezes consecutivas. Então, para você representar isso de uma maneira mais simples, você poderia ter falado 2 elevado a 3. Então, esse cara que aparece aqui em cima, que é o meu expoente, esse expoente, ele vai falar para você quantas vezes a sua base se repetiu na multiplicação, tá certo? Então, a base é quem fica aqui embaixo, é a sua base, o seu expoente, e a potência é o resultado dessa multiplicação. Então, quando você multiplica 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, esse 8 aqui é a minha potência ou resultado. Beleza? Então, a gente já sabe que a forma como a potenciação vai se apresentar para a gente será base elevada a um determinado expoente será igual a uma determinada potência, tá bom? Esse expoente aqui, eu posso trabalhar com ele pode ser para você um n qualquer, tá bom? Então, esse meu b vai se multiplicar 1, 2, 3, 4, não importa quantas vezes o expoente mandar, tá bem? Beleza? De boa? Continuando. Qualquer número elevado a zero será 1. Beleza, eu não vou fazer demonstrações dessas consequências, dessas regras aqui para vocês, mas aqui por enquanto você vai levar a regra da seita, tá bom? Seita que dói menos, beleza? Mas assim, uma maneira simples de você pensar nisso, para você não ficar com aquela dúvida na cabeça do motivo, do porquê das coisas, porque eu adoro ter essa dúvida, porque é essa dúvida que faz a gente movimentar e querer aprender, não é mesmo? Então, se eu tenho 2 elevado a 1, é 2. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 2 elevado ao cubo é 8. Então, agora, e se eu quero 2 elevado a 0? O que aconteceria? Veja só, se eu for subindo aqui, eu não tenho que dividir por 2 para encontrar o resultado que eu tenho na anterior. Então, por exemplo, se eu estou no 8, quero encontrar o resultado anterior, divido por 2, encontro 4. Divido por 2, encontro 2. Então, se eu quero encontrar o resultado da anterior, por regra, veja, o número dividido por ele mesmo. 2 dividido por 2 dá 1. Ah, professor, e o 3 elevado a 0? 3 elevado a 0, vamos ver. 3 elevado a 1 é 3. 3 ao quadrado é 9. 3 ao cubo, 27. Dessa forma, se você resolver voltar, então, se você resolver ir de baixo para cima aqui, ó, você vai ter que ir dividindo por 3 em todas as etapas, beleza? Então, nesse caso, 3 dividido por 3 é 1. Tranquilo? Então, por que todo número elevado a 0 é 1? Porque ele surge de uma divisão de um número por ele mesmo, tá bem? Perfeito? A minha regra geral da potenciação está aqui. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Se você pegar aqui, ó,
bem mais simples, ó. Elevado a 1 deu ele mesmo, elevado a 1 deu ele mesmo. Beleza? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 1 elevado a qualquer expoente que não seja o infinito é 1. Vamos lá, vamos pensar nisso. 1 elevado a 1, 1. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 1 elevado a 5, 1 vezes 1 vezes 1, vezes 1, dá 1, beleza? Então, aqui são algumas consequências básicas que nós temos. Então, até aqui está ok, perfeito. 0 elevado a qualquer expoente é 0, desde que o expoente não seja 0, tá bom? Beleza? Por quê, professor? Porque o 0 elevado a 0 para vocês é uma indeterminação. Indeterminação, beleza? Perfeito, professor. Até aí tá tudo ok, até aí tá tudo ok. Mas vamos lá. Antes da gente verificar todas as propriedades de potenciação, eu gostaria que você prestasse bastante atenção aqui agora na regra dos sinais, tá certo? Então, vamos lembrar de uma coisa. Se eu tenho um número positivo vezes um número positivo, mais com mais dá mais. 2 vezes 2, 4. Eu não poderia escrever isso como o 2 elevado ao quadrado, que deu mais 4, beleza? Então, vamos analisar. Se a base for positiva e o expoente for um número par, eu tenho que o meu resultado vai ser positivo. Então, colocar o sinal, quando algum exercício pede para você colocar o sinal da expressão, eu só quero saber se é positivo ou negativo. Simples assim, tá certo? Depois, menos 2 vezes menos 2 é igual a mais 4. Opa, peraí, como assim? Menos com menos é mais. Um número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo, tá bom? Então, número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Então, dessa forma aqui, a gente já tem duas consequências. Opa, dando um spoilerzinho ali do que vem depois para vocês. Na outra aula já, né? Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, menos 3 elevado ao cubo, vamos ver o que acontece. Ou menos 2 mesmo elevado ao cubo, para a gente manter o 2 ali dentro. Vamos lá. Se é menos 2 elevado ao cubo, eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Certo? Menos com menos é mais com menos é menos. Vai dar menos 8. E o menos 2, desculpa, mais 2 elevado ao cubo, vem a ser mais 8. Espera aí, vamos tentar entender aqui então. Certo? Qualquer número positivo elevado a qualquer expoente inteiro que nós temos aqui em cima, cara, o resultado vai ser positivo, certo? E aí, cara, você vai ter que tomar cuidado somente quando a sua base é negativa e o expoente é ímpar, tá bom? Porque quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo, tá bom? Base positiva, expoente ímpar, o resultado positivo. Se você analisar, se o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Se o expoente for ímpar, repete o sinal da base. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá, brincando aqui, ó. Propriedades. Na multiplicação de potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 elevado a 5. Aqui nós temos 2 elevado a 12 menos 5, que vai dar 2 elevado a 7. Pronto. Aí, professor, é isso, mas por que é isso? Me explica, de onde que vem essas coisas? Então, vamos lá. 2 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 2 vezes 2. 2 elevado ao cubo, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. Se eu estou multiplicando esses valores, eu vou ter 2 vezes 2 multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 5. Aqui, a propriedade é para você simplificar as situações, tá certo? Não dificultar a sua vida. Opa, travou a língua. Tá bom? Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. 2 elevado a 12 por 2 elevado a 5. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo isso sobre 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pensar que tem os pontinhos de multiplicação aqui. Eu vou colocar para a galerinha não ficar com medo na hora da resolução, tá certo? Pensando que é um número muito grande. Então vamos começar a cortar. Eu tinha 12 em cima. Cortei 1, cortei 2, cortei 3, cortei 4, cortei 5. Então eram 12, retirei 5, restaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então na divisão é por isso que você subtrai os expoentes, tá certo? Ah, prof, mas se por um acaso eu tiver 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a menos 3, vamos pensar como que fica? 7 menos 3. Menos com menos é o quê? É mais. Tem que fazer jogo de sinal. Ah, tem que fazer, professor, quando acontece isso? Com certeza, tem que fazer, tá bom? Para quem é meu aluno de sala, eu explico sobre o jogo de sinal sempre, tá bom? Aqui nós temos uma potência de potência, um expoente dentro e um fora do parênteses. Quando isso acontece, você multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Aí, prof, mas o porquê que o senhor faz essa multiplicação? Isso que eu quero entender. Então vamos lá, vamos ver o porquê. Vamos lá, presta atenção. Se você tem 2 ao quadrado elevado ao cubo, significa o quê? Que o 2 ao quadrado vai aparecer 3 vezes se multiplicando, certo? Pela primeira regra, nós temos que na multiplicação de bases iguais, nós somamos os expoentes. Então eu tenho 2 mais 2 mais 2. Ou eu posso dizer ainda que eu tenho 3 vezes o 2. Ou 2 vezes 3. Tá certo? Que dá 6. Esse é o motivo pelo qual você faz a multiplicação dos expoentes. Tá bem? Beleza? Agora vamos lá. Multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente. Você pode, quando isso acontecer, tá bom? Porque veja só, 2 ao cubo daria 8. 5 ao cubo daria 125. 8 vezes 125 daria para você 1000. Beleza, deu para resolver. Suave, né? Suavão, deu para resolver. Mas você poderia ter sofrido menos. Por exemplo, multiplicando aqui as suas bases. Deixa eu só pegar a borrachinha aqui, prontinho, ó. Multiplicando aqui as suas bases. 2 vezes 5 dá 10. 10 ao cubo é 1000. Pronto. Resolveria a questão de uma maneira mais lógica, tá? Fica mais prático também. O professor tem que decorar a regra? É óbvio, regra tem que ser decorada. Quando, professor? Sempre, tá bom? Toda regra deve ser decorada ou entendida, né? Se você não decorou a regra, mas sabe como criar a ideia, então é muito melhor, beleza? Vejam aqui, ó. Mantém o expoente, porque o expoente é o mesmo. E aqui dentro você tem uma fração, 12 e 36. A gente sabe que entre o 12 e o 36, dá para simplificar e virar um terço, certo? Não metade. Dá para virar um terço. Então fica 1/3 elevado à quarta. Prof, eu posso agora dar o 4 para cada um dos caras? Pode. 1 elevado à quarta é 1. 3 na quarta, vamos colocar aqui. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que dá 81. Perfeito. 3 elevado a menos 2. Agora aqui as coisas começam a fazer sentido. Se você prestou atenção lá no início da aula, que todo número elevado a zero, opa, foi muito forte. Todo número elevado a zero será 1, tá bom? Então vejam só, aqui a gente sabe que todo número elevado a zero é 1. Só que aqui é um expoente negativo, cara. Aqui é um expoente negativo. No que eu vou usar o zero? Aqui, ó. Você concorda comigo que menos 2, ele pode ser escrito como 0 menos 2? 0 menos 2 é quanto? Menos 2. Então eu não alterei o número. Então eu vou ter 3 elevado a 0 menos 2. E de onde que surgiu a subtração no expoente? Se você voltar aqui para sua regra, 2, surgiu de uma divisão.
certo? Então eu tenho 3 elevado a 0 dividido por 3 ao quadrado. Quanto que é 3 elevado a 0? É 1. 3 ao quadrado, 9, dá 1 nono. Pronto, resolvi a situação. Da número 6. Eu gosto de pensar o seguinte: se o expoente é negativo, sempre 5 elevado a menos 3. O que eu faço? Eu pergunto, quanto que é 5 elevado a 3? Eu sei que é 125, certo? Beleza? O 5 elevado a menos 3 vai ser sempre o inverso disso, tá bom? Porque no expoente negativo você inverte a fração e resolve a potência normalmente. Então eu sempre penso, qual que é o resultado sem estar negativo, o expoente, depois eu só pego o resultado e inverto, que daí não tem erro nesse tipo de resolução, tá bom? Número 7, então, agora, ela é derivada da número 6. Veja só, quanto que é 2 ao cubo? É 8. E 3 ao cubo? 27. Então, consequentemente, se eu tenho 2/3 ao cubo, seria 8 por 27, certo? Beleza? Resolvi normal a potência. Agora, eu só pego esse resultado e coloco aqui invertido e não tem mais erro. Terminamos mais uma, tá bom? E para finalizar aqui a regrinha número 8, A elevado a M elevado a N. Nesse caso aqui, ó, ele é diferente de A elevado a M a N, tá certo? São coisas distintas. Então, 2 elevado a 3 ao quadrado. Você vai resolver. Quanto que é 3 ao quadrado? Mano, é 9. 2 elevado a 9 é 512. Se fosse 2 elevado a 3 ao quadrado, você teria 2 elevado a 6, que daria para você 32, se eu não estou enganado, tá bom? Então os resultados são bem diferentes. Senhoras e senhores, tenham uma excelente noite, fiquem bem e digam tchau.